Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece. Neste vídeo, finalmente, eu vou falar um pouco sobre o livro Astrologia, a Sabedoria dos Astros no seu dia a dia. Mostrar para vocês o que é que ele tem de novo, de informações importantes sobre astrologia que os outros não têm, ou se vale a pena comprar, quem já tem muitos livros de astrologia, se alguém que já esteja começando, vale a pena estudar por esse livro, tá certo? Então segurem aí que logo depois da nossa vinheta teremos a resenha deste livro. Bom, o livro Astrologia, a Sabedoria dos Astros no seu dia a dia, escrito por Carol Taylor, é um livro muito bom, mas muito bom mesmo. Bom, eu acho que sempre um livro tem alguma coisa a agregar para a gente, mas eu acho que esse é mais do que isso. Este é um livro que realmente ajuda a gente a estudar a astrologia, a entender a astrologia. Ele peca por não trazer mais detalhes sobre uma coisa ou sobre outra, sim. Acho que até não é um problema só deste livro. Como a astrologia é um assunto tão abrangente, um assunto tão rico, tão cheio de subdivisões, tão cheio de novas informações, que se um autor resolver falar tudo que a astrologia tem para trazer a gente com detalhes, ele vai ter um livro muito grande. Por isso que a gente tem muitos livros que têm esse objetivo, né, de abarcar a astrologia com todos os seus detalhes, que acabam dividindo em volumes, ou então ficando um livro muito grosso, né? E até, muitas vezes, o autor fazendo outros livros complementares. Por exemplo, Cláudia Lisboa mesmo, tem 2 livros, porque num livro ela fala da astrologia como um todo, depois das previsões e dos trânsitos, etc. E mesmo assim ela ainda não cobre tudo. Depois ela tem um livro falando do seu método da luz e sombra. Então, assim, os autores sempre têm algo mais a falar, uma abordagem diferente a fazer da astrologia, porque a astrologia também tem vários ângulos de analisar, vários enfoques. Se vocês forem olhar livros como, por exemplo, Liz Green, ela pega Saturno, ela pega Netuno, ela pega os livros, os assuntos específicos de astrologia para poder abordar detalhadamente, porque um livro só não dá, né? E depois a abordagem psicológica dela, a abordagem junguiana. Então você vai ver muitos livros, o mesmo com Danny Rudyard, que é um autor que nem é muito conhecido dos atuais estudiosos de astrologia, porque ele é de uma época, né, de uma geração mais anterior, mas eu acredito que em algum momento as editoras, ou a editora Pensamento, sei lá, alguma outra editora, vai republicar os livros dele, como está fazendo com Liz Green agora, porque ele tem livros cruciais, chaves, clássicos, importantes, para o entendimento da astrologia. Eu considero esse livro um livro excelente para quem quer começar, porque além de ele ser um livro que abrange uma boa parte do conteúdo da astrologia de uma maneira mais digerível, de uma maneira agradável, com ilustrações belíssimas e nada errado, né? E reunindo, assim, às vezes, informações que você, em alguns outros livros didáticos de astrologia, você encontra separadas. E neste você encontra reunido num livro só. Você encontra informações de grande valor aqui, de grande importância para aquele que quer estudar astrologia com mais, assim, ou pelo menos ter uma visão geral, não com mais profundidade, porque depois a pessoa vai ter que realmente ler alguns livros. A astrologia, gente, não se aprende só com 1 ou 2 livros. A astrologia não se aprende em uma semana ou 2, porque esse livro, se for uma pessoa que devora o livro rápido, pode ler até em uma semana ou 2. E não é um assunto que se aprenda só através de livros. Tem que praticar, tem que tirar conclusões, tem que perceber muitas vezes aquilo que está no teórico, como é que se rebate na prática. Quando você faz um mapa para você mesmo, você vai percebendo o que é que a astrologia tem a dizer, como ela diz e como ela está codificada, e para a gente decodificar, para que a gente possa fazer isso em várias situações, na análise dos mapas das outras pessoas, na análise dos mapas mundiais, na análise dos trânsitos, na análise dos ciclos, na análise de todos os elementos que a astrologia possui, né? Signos, planetas, casas, aspectos. E tudo isso combinado, como isso se reflete, não é uma coisa fácil. Os livros
também não conseguem dar conta de tudo, porque pense que se você analisa cada coisa, né? Planetas nos signos, planetas nas casas, planetas entre si formando aspectos, ou o mapa como um todo geral formando determinadas configurações, e depois tantos e tantos outros elementos, só se referindo até ao mapa astral, e depois as progressões secundárias, as progressões lunares, as revoluções lunares, as revoluções solares, e tudo que a astrologia tem de instrumento que complementa, sinastrias, né, também. Então, todas essas análises que podem ser feitas a partir de um mapa astral ou de outros mapas que sejam criados, são informações que levam anos e anos para a pessoa pesquisar, e assim mesmo a gente nunca para de aprender. Eu mesmo não me considero astrólogo, eu me considero ainda estudante de astrologia em nível básico, intermediário, talvez de básico para intermediário, porque tem muito ainda o que eu aprender. E eu estou aqui trazendo para vocês coisas que eu estou aprendendo. Então eu aprendo e trago junto com vocês, um pouco numa atitude precipitada de professor, que já quer compartilhar, mal aprendeu, já quer compartilhar. Mas é por isso que eu espero que algumas pessoas que entendam mais de astrologia e que estejam mais afinizadas com esse tema, possam colocar aqui e isso vire um ponto de comunicação da gente, de aprendizado, de troca muito interessante. Não me vejam, por favor, como um algoz daquele que está querendo falar coisas sem saber direito, como muita gente poderia pensar. Ninguém comentou isso ainda, mas a gente está tendo poucos comentários e esse vídeo ainda vai continuar muito tempo no canal e pode ser que alguém pense desse jeito. Mas a ideia é diferente, a ideia é assim, eu me sinto mobilizado a estudar quando eu tenho um objetivo. E tenho estudado mais do que nunca, muito, mas muito mesmo, por conta do nosso canal. E isso está me ajudando também a eu estudar mais, para aprender novas coisas, aprender coisas que há muito tempo eu já aprendi e que tinha esquecido, trazendo à tona de novo conteúdos que eu considerei que foram válidos para mim e que acho que são válidos para quem está no canal, para poder compartilhar, certo? E por isso que a gente está aqui nesse momento querendo que cresça esse canal, para que a gente possa fazer aqui de um meio de comunicação, de aprendizado mútuo, muito rico, e acho que daqui para frente pode ser que isso aconteça, tá? Quando o canal atingir um volume maior e digamos assim, uma receptividade maior, eu quero agora mostrar a vocês o livro em si, para vocês tirarem suas próprias conclusões a partir do que vocês vão ver sobre o livro e até verem se interessa a vocês ou não. É um livro muito bem ilustrado, é um livro muito didático, muito rico, as ilustrações são muito bonitas e dentro de uma identidade visual que eu gosto muito. Bom, o livro Astrologia, a Sabedoria dos Astros no Seu Dia a Dia, é da Publifolha, que tem muitos livros assim de assuntos esotéricos e outros assuntos que não são esotéricos também, que são mais palatáveis, mais fáceis de digerir. Então são livros que podem até ser lançados muitas vezes junto com o jornal. Então, Carole Taylor é a responsável pelo conteúdo, né, que recebe aqui o nome. Muitas vezes os livros da Publifolha não tem nem até um autor específico, não colocam um autor. Você tem que ir lá dentro para ver quem foi o responsável editorial ali pelo conteúdo e tal. Este livro, diferente dos outros, não foi publicado em 2022, o original foi publicado em 2018, que isso não quer dizer que foi há muito tempo também, né? Porque não é tanto tempo assim. E ele foi publicado, curiosamente, no mesmo ano aqui pela Publifolhas. Então, foi publicado no mesmo ano em que foi lançado o seu original, né? Não sei também se esse lançamento que está sendo dito aqui foi no ano, primeira publicação, porque aqui não detalha isso, né? Mas eu acho que, de certa forma, pode ter sido mesmo publicado na mesma época, né? Ele tem um total de 256 páginas, muito bem ilustrado, né? Ele está também novo, né? Com cheirinho de novo aqui e tal, porque a gente comprou há pouco tempo, mas ele já tem um tempo, né? Mais do que os outros, tá? Então é um livro bastante agradável também, como vocês vão ver aí quando a gente mostrar o livro diretamente, tá? Bom, agora vamos ver o livro Astrologia, a Sabedoria dos Astros no Seu Dia a Dia, por dentro, né? Vocês vão ver que beleza. Capa dura, novamente, como nos outros vídeos. Deixa eu colocar aqui mais centralizado. A gente tem aqui
a parte, né, da guarda, né, sem nenhum mistério. Aí o sumário com prefácio, a história da astrologia, dividida em alguns itens, né, subdividida em itens. Os signos zodiacais, falando de signo por signo, uma visão geral, a polaridade, depois signo por signo, depois os planetas, visão geral, e todos os planetas. As casas, uma visão geral, e depois casa por casa. Seu mapa astral, falando, né, visão geral e uns vários componentes do mapa astral. Compreender a si mesmo, visão geral e uma série de coisas relacionadas ao eu, né, aspectos da vida, né? Depois, eventos da vida, visão geral e eventos, que é associado, de certa forma, às casas também. E algumas leituras específicas, né, formas específicas de ler o mapa. Fontes, glossário, índice, sobre a autora e agradecimentos. Então você vê que aqui o livro já é mais detalhado comparado ao vídeo anterior que era do Guia Completo de Astrologia para as Bruxas, né? Esse aqui ele aprofunda mais. Aí você tem aqui prefácio, uma arte interior, aí tem de vez em quando umas epígrafes aí, né, umas citações retiradas do texto, como a gente vê na linguagem de revista, de modo geral. Aí tem capítulo 1, a história da astrologia, olha que maravilha a qualidade gráfica. O que é a astrologia? Uma prática antiga para os tempos modernos. Aí aqui o marcador. Aí você tem aqui a astrologia através dos tempos, uma breve história. A astrologia hoje, o interesse revive na época contemporânea. A astrologia e psicologia, entender a si mesmo por meio do mapa astral. O enfoque astrológico, como pensam os astrólogos. É mais do que apenas seu signo solar, os seus planetas e signos zodiacais. Aí no capítulo 2, os signos zodiacais. Os signos zodiacais, visão geral, a roda da vida, polaridades, elementos e modos, avaliar o equilíbrio do seu mapa. Tudo muito bem ilustrado, tá vendo? Aí tem os signos todos, né? Que eu vou passar mais rápido. Aí temos capítulo 3, os planetas. Planetas, visão geral, avaliando o equilíbrio em seu mapa. Bom, aí tem o Sol, identidade e propósito de vida. A gente tem aqui a indicação do glifo, o planeta que rege, aliás, que signo ele rege, né? O dia da semana, o metal associado, as cores associadas. Aí, Sol no céu, Sol no mito, Sol no mundo ao nosso redor, Sol nos signos, aí tem sinteticamente, né, a informação do Sol em cada signo, né? Vocês estão vendo aqui o Sol aqui, né, como tá um calor terrível. Aí você falando de Sol, né? Aí a gente tem aqui o Sol no seu mapa, falando, né, da importância do significado do Sol no mapa, né? E aí tem umas palavras-chave também. Isso eu estou mostrando porque vai ter em todos os planetas, né? Ou astros, né? Aí eu vou passar mais rápido. Você vê que tem Quiron também, né? E tem Urano, Netuno, Plutão, que não tinha no Guia Completo de Astrologia para Bruxas. Bom, no capítulo 4, as casas. Aí a gente tem as casas, visão geral, as 12 casas, aí como funcionam, interpretação das casas, na visão geral. E em cada casa a gente tem casa 1, o número da casa, assim, o que denomina, né, o tema da casa, né, o eu e a personalidade, as primeiras impressões, aparência, senso de identidade, o corpo físico. Então aqui dá uma ideia da casa, com símbolos, com ícones assim que ajudam a gente a fixar. Aí vem os planetas nessa casa, numa coluna, e os signos e essa casa, né, para a gente ter uma ideia de para cada casa como é que isso se reflete. Aí vou passar mais rápido aqui, tá? Porque isso se repete em todas. Capítulo 5, seu mapa astral. Seu mapa astral, visão geral, enxergar o quadro geral. Aí mostra aqui um exemplo de mapa astral, né? O ascendente, seu eixo leste-oeste. O meio do céu, o fundo do céu, seu eixo norte-sul.
Os nodos lunares, equilibrando passado e futuro. A roda das regências, regências planetárias dos signos zodiacais, mostrando os regentes, né? Às vezes alguns signos têm um, outros têm dois. Os aspectos, veja, né, que alguns livros não trazem por ser um detalhe maior, né, mas esse traz. Padrões de aspectos, mostrando no mapa as disposições dos planetas de modo geral no mapa, criando padrões. Montagem do mapa astral, hora, data e hora. Leitura do mapa astral. Identificação dos temas de seu mapa. Estudo de caso 1, que é um mapa astral sendo interpretado. Estudo de caso 2, isso é muito interessante para a gente ver como é que é feita a leitura. O capítulo 6, compreender a si mesmo. Compreender a si mesmo, visão geral, abrindo o seu mapa, e aí mostrando, né, os itens que precisam ser analisados e como podem ser analisados através do mapa, né, item por item. Capítulo 7, a astrologia nos eventos da vida, a visão geral, previsões astrológicas, conhecer pessoas, planejar celebrações, assumir riscos, momentos-chave nos relacionamentos, iniciar uma família, decisões parentais, competir. Tudo isso como pode ser visto no mapa, né? Lidar com desavenças, brigas e tensões, separação, pedir desculpas, mudança de carreira. Isso é um pouco o que acontece em algumas enciclopédias de astrologia. Em vez de você olhar o mapa e dizer o que é que significa, você analisar uma situação e ver como é que isso se reflete no mapa. Mudança de casa, fazer uma pausa, finanças, questões de saúde, aposentadoria, perdas e, no fim, as fontes, né? Fontes bibliográficas, glossário, que é uma espécie de índice remissivo, aí tem o índice mesmo, né? Na verdade, aqui que é um índice remissivo, né? Para achar as palavras. Sobre a autora e agradecimento. Sobre a autora, eu quero dar uma lida aqui, que é importante. Carole Taylor, bacharel em artes pela Universidade de Cambridge, com mestrado em artes e membro da Faculty of Astrological Studies de Londres. É astróloga em tempo integral, dedicada ao ensino, à escrita e ao atendimento a clientes. É diretora de estudos da Faculdade de Astrologia, né, de Estudos da Astrologia, e coautora e coeditora do livro Journey Through Astrology. Foi escritora da revista de Astrological Association of Great Britain e tem mestrado em mito, cosmologia e o sagrado pela Canterbury Christ Church University. Mora em West Sussex, na Inglaterra. E aí tem os agradecimentos, e é isso. Bom, pessoal, essa era a resenha que nós queríamos trazer sobre esse livro, que eu considero muito legal, muito bom mesmo. Passou a ser um dos livros que eu tenho lido e relido, e acho que ele enriquece muito, ajuda a gente também a relembrar de algumas coisas de uma maneira sintética, porque a gente às vezes lê livros que aprofundam bastante, detalham bastante, mas eles são difíceis de você recorrer de novo, a ler de novo, a encontrar a informação novamente, de uma maneira assim já pronta para ser lida mesmo, porque esses livros que têm tabelas, eles são muito sintéticos, livros que têm conteúdos muito grandes para explicar uma coisa só também são cansativos para ler, reler várias vezes, e esse, ele está no meio termo entre esses dois, está no ponto certo entre a tabela e o livro prolixo. É um livro que realmente pode servir de consulta e pode servir de leituras recorrentes para que a gente possa relembrar. Vocês devem saber da história da curva do esquecimento. Se a gente não
reler de vez em quando, a gente esquece completamente. E se a gente der assim tempo, ler numa segunda-feira, depois ler novamente na quarta, ler uma coisa novamente na sexta, esse assunto vai sendo assimilado e cada vez numa proporção maior de assimilação. E quando a gente repete para os outros, fala para as pessoas o que aprendeu, isso é uma coisa que eu estou tentando exercitar aqui no canal, e também sempre quando eu vou falar alguma coisa aqui e está amadurecendo em mim, e eu estou descobrindo como uma coisa positiva, eu troco com minha esposa, eu troco com meu filho, troco com as pessoas, meus amigos e tal, e até encontro uma forma de expressar melhor, busco uma forma mais didática, mais fácil de entender, para que eu possa trazer aqui para o canal também. Às vezes acontece o contrário também, né? Eu quando falo aqui no canal, fica mais... eu repito, eu troco, eu gravo novamente porque não ficou bom e tal. Aí eu encontro uma maneira melhor de expressar aquilo, e aí depois quando eu vou falar ou numa palestra ou para alguma pessoa sobre o assunto, já está mais mastigadinho, né? Então, isso é uma coisa meio de quem tem Mercúrio em Virgem, né? Tentando melhorar essa questão da comunicação, tá certo? Então, se gostaram desse vídeo, deixem um like aí, se inscrevam no canal, apertem o sininho naquela parte todas para poder receberem sempre notificações quando a gente tiver um vídeo novo aqui no canal, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.